dos diálogos em espaço público, quanto através da divulgação da grande mídia e das mídias sociais, é cada vez mais a importância sobre uma reflexão ética por parte da nossa sociedade como um todo. Da onde vem essa discussão e o que é ética? De uma maneira muito simples, ética é uma coisa que é discutida na filosofia desde a sua origem, lá na antiguidade, e que vem se modernizando conforme a nossa sociedade se altera, conforme novos problemas surgem e conforme nós somos chamados a nos responsabilizar cada vez mais por todos os problemas que ocorrem no nosso mundo. Mundo hoje que não se circunscreve mais às realidades nacionais ou aos problemas domésticos de cada país, mas que tem colocado questões propriamente que envolvem todas as nações em nível mundial. A gente tem estado muito preocupado com essa questão de ética aqui no Brasil, desde a eclosão dessas duas grandes crises que nós estamos vivendo, tanto a crise econômica quanto a crise política. Contudo, o espectro dessa crise, os problemas estruturais que se tornam cada vez mais visíveis aqui, a gente pode dizer que eles chegaram um tanto tardiamente. Esse problema da representação política, por exemplo, do conflito de interesses e do aumento de responsabilidade por parte tanto dos servidores do Estado, quanto com relação à administração pública, com relação também aos mercados internacionais, a responsabilidade que os empresários têm frente ao próprio mercado, a necessidade de transparência, tanto com relação à administração pública, como com relação às empresas privadas, tem se tornado uma questão relativamente discutida desde a explosão dessas crises, marcadamente desde 2008 para cá. Contudo, isso é uma questão que já é debatida desde os anos 90. Se a gente for atrás da primeira criação de fóruns de debate ou de ONGs internacionais que combatem a corrupção, prezam por transparência, tentam regular os conflitos de interesse a nível global, a gente vai achar a raiz desse problema já nos anos 90. Por outro lado, a discussão acerca da representação política, a necessidade de se discutir ética socialmente, ela é anterior aos próprios anos 90. O debate sobre ética, ele nunca deixou de ser uma questão e uma pauta dos professores mais célebres de filosofia. Uma coisa que a gente tem que notar é que essas grandes personalidades que falam sobre ética, os filósofos que se destacaram, na realidade, todos eles são o quê? São grandes sábios que descem da montanha e desvelam verdades pra gente? Não. A maior parte deles, aliás, todos eles são professores universitários. Todos eles quiseram tratar essas questões e se responsabilizaram de tratar essas questões de uma maneira pública, através do diálogo, e é o que a gente tem visto se reforçar cada vez mais hoje em dia. Quando a gente fala sobre ética, é necessário pensar que esse debate ele foi detonado pelas duas crises. Primeiro, com relação à responsabilidade que os próprios governantes têm frente aos cidadãos. Por outro lado, com responsabilidade que o próprio setor privado tem com relação à sociedade. A gente não pode achar que corrupção e que conflito de interesses é uma coisa que acontece só no Brasil. Isso tem acontecido em nível mundial. E é através dessa discussão mundial e a pressão cada vez maior internacional por restabelecer a confiança, tanto nas instituições públicas quanto a confiança dos investidores no mercado, é que essa questão ética tem sido cada vez mais trabalhada. Mas pergunto eu a vocês, e assim a gente inicia um diálogo, porque a ética é uma reflexão sobre a maneira de nós vivermos juntos, tentativa de dialogar e negociar as nossas diferenças. O que vocês acham que é ética e qual é a importância dela para o debate hoje em dia? Que a gente é o tempo inteiro sufocado com isso cada vez mais. Necessidade de ética na política, necessidade de ética dentro das instituições públicas, necessidade de ética dentro do setor privado. Mas o que é ética? Não existe opinião humilde, não. Dê sua opinião. Duas coisas que eu ia começar assim a pôr em questão aqui, né? Esse ponto assim sobre a definição de ética, né? Eu tenho um conceito assim, bem simplista de ética, assim, que se for assim, que a ética vai mudando com o tempo, não sei o quê, eu já acho que não. Eu já acho que a ética ela é imutável com o local, com o tempo. É uma coisa
haja termo, depende do lugar, do Estado. Que para mim se resume em poucas palavras seria você considerar num fato todas as possibilidades envolvidas. Você considera todas as possibilidades envolvidas num fato, você está sendo ético. Essa é a minha definição de ética, você perguntou isso aí. Agora eu quero voltar para outra pergunta para você assim. Só para motivar uma coisa mais prática na ética, aproveitando no assunto hoje é ética, que é que o tribunal nós temos aí um código de ética. Eu queria que você falasse sobre o que é o significado de um código de ética para uma instituição pública, como é o Tribunal de Contas Executivas, o código de ética, tanto para os servidores, para os membros, todo mundo envolvido. Eu queria que você tivesse na sua palestra sobre o código de ética de uma organização pública. Né? Como se estabelece o código quando você trata de ética? Que critério você... Eu acho que essa ética, para mim, é um resgate de um valor perdido, porque a sociedade está valorada só em bens e economia, e tudo, as pessoas só têm lugar quando são nomeadas como um bem, consumidores, etc. Então, você resgatar o ser humano como um valor ali da vida, acho que partiria por aí. Acho que a gente está sufocado para essa coisa de... E aí se perde essa ética, porque em nome do dinheiro, do bem, você vale tudo. Parece que as pessoas, assim, na ética, parece que as pessoas são responsáveis, são respeitadas pelo que elas ganham, pelo que elas são, não pelo que elas têm, né? Pelo que elas têm, né? Eu acho que ética é um conjunto de valores que, numa determinada época, uma sociedade define como os valores de convivência, né, boa naquele momento, naquela sociedade. Eu acho que a ética é histórica, sim, contextualizada historicamente. Eu acho que ela evoluiu da Grécia para cá. Eu acho que é um consenso de valores que, em determinado momento, em determinada sociedade, cria para que elas possam conviver de uma maneira harmoniosa. Eu acho que é isso. Só que aí, como já falaram, né, as deturpações e estão desvirtuando, né, essa... Eu não sou acadêmica, não, nesse assunto. Nem é nossa pretensão debater academicamente hoje, não. Falar, porque até agora não falaram. Ética quer dizer honestidade? Pablo, então, Guarda assim, a pergunta. A ética. Aí a gente ouvindo... Talvez a ética... diga. Talvez a ética esteja muito ligada ao direito nas épocas em que é estudo. Nas épocas, hein? Houve um momento em que era muito... A época em que é estudada. Ah, sim, sim. Como, por exemplo, nós que fomos os últimos a abolir a escravatura. Na época, o direito permitia se ter escravos. Portanto, não era antiético ter escravos. Hoje nós convivemos com coisas muito semelhantes. A ética, por exemplo, dos 512 picaretas que nós temos no Congresso é diferente, por exemplo, da minha. A ética dos funcionários da Petrobras é diferente da nossa. Porque não vão fazer como os alemães. Quando terminou a guerra, o povo alemão disse que não sabia de nada. Agora os funcionários da Petrobras dizem que não sabiam de nada, que é impossível. Então a ética, existem determinadas épocas, penso eu, em que algumas coisas, por falta de relação com o direito, ou até porque o direito permitia, era considerado boa ética. Tem um fato interessante que ocorreu, acho que ontem, no Ceará, na cidade do Ciro Gomes. Os donos das bocas de fumo fizeram uma reunião Um armistício. para acabar com a discussão. Fizeram como o Sarney, o Renan Calheiros e o Cunha, fizeram um acordo e divulgaram nas mídias sociais. Para eles, isso é ético. Bem, eu penso... Explica então o que É, Não, mas- talvez, não, só, justamente na onda dela, porque até para mim ver, assim, talvez fosse interessante você estabelecer uma distinção que já tem sido bastante entre ética, moral e deontologia, já que
Já que o que A pergunta dele é tem mais a precisamente ver, específica sobre né, isso. com a deontologia. Então, talvez fosse interessante você estabelecer, Eu tipo, vou até para tentar mim mesmo. fazer. Essa questão é comportamental, né? O ser humano comportamental é o que eu entendo sobre isso. Mas, basicamente, assim, resumindo e acreditando na questão atemporal que o Gabriel falou, eu acho que você não desejar ao outro, né? Aí, algum tipo de mal, ou não querer, não, assim, o outro, você fazer ao outro aquilo que você não gostaria, né? Que você gostaria que esse outro fizesse a você. Básico. Aí você vai entrar na linha de Jesus, na linha de Buda, na questão do filósofo. Então, eu acho que é muito mais simples do que se imagina. É uma questão muito mais simples. O ser humano tende a complicar muitas coisas. Com legislações, com entendimentos, com culturas, com épocas. Claro que a cultura é uma realidade local. Certo? Mas o bem e o mal, isso todo mundo sabe o que é. Fazer o bem e não fazer o bem, todo mundo sabe o que é. Então você desejar, olha, eu quero fazer tudo pelo outro, ou eu gostaria que aquela pessoa não fizesse aquilo que eu não gosto. Isso é muito objetivo, não tem subjetivismo nisso aí. Então a lei, ela serve para cercar a questão temporal e foge muito de uma realidade ética. Né? Aquela questão de se você levar a ética, mas nesse país, nessa região, eu posso me casar com 10, 20 mulheres. Mas isso aí não tem nada a ver com ética. Porque você pode não estar fazendo mal a ninguém. Tem a ver com a questão comportamental, local, mas não diretamente com a ética. Isso é um posicionamento que eu tenho, não sou um doutorado. É uma coisa que eu tenho. Está fazendo mal em termos, né? A essas 10 mulheres, o que ele está fazendo? Seria a questão do direito. O direito lá permite isso. Mas vamos lá. Vamos fazer uma distinção aqui, então, entre três coisas, tá? Uma entre moral religiosa, a outra entre filosofia moral e ética. E vamos trazer a questão da deontologia também, tá? De uma maneira bem simples, é a tentativa da gente normatizar nossos comportamentos e hábitos dentro de instituições e grupos através de normas claras e códigos mais rígidos de conduta dentro das instituições e dentro dos espaços públicos. Questão que tem sido ultimamente também levantada dentro do setor privado. Contudo, mais do que a gente pensar nessas normas, é necessário a gente pensar uma cultura que fomente e valorize a aplicação dessas normas, que valorize esse tipo de comportamento. Não se trata apenas, e a deontologia por muitas vezes fica muito refém dessa questão, não se trata apenas da gente legislar ou normatizar o comportamento, mas também de valorizar as boas práticas que estão por trás, que são solo fértil propriamente desses comportamentos, ok? Mas vamos fazer essa divisão, que ela é fundamental, entre ética, moral, filosofia moral e moral religiosa, tá? Esse ponto de vista da filosofia moral, que é próximo do direito, ele tenta justamente pensar a aplicação das normas e produção das normas através do padrão de universalização. A questão da universalização das regras e das normas é o que faz nós, em filosofia, por muitas vezes, termos a perspectiva de que a discussão ética e moral é atemporal. É a pretensão da filosofia essa, uma atemporalidade sobre essas discussões. Contudo, se a gente faz uma pesquisa mais profunda disso, percebe-se que, por muitas vezes, o filósofo ele é refém dos problemas e das circunstâncias do seu tempo. Isso não quer dizer que essas questões são relativizáveis, mas que dentro da realidade moderna, elas se tornaram muito mais amplas. A gente sempre tenta coligar a discussão entre filosofia moral e ética a dois terrenos básicos para separá-la da moral religiosa, que é sim importante, mas contudo a gente tem que entender que a reflexão sobre ética e moral, ela faz muito mais parte
numa realidade onde o diálogo, a diferença e a vivência democrática funda o solo dessas discussões, e a tentativa de se criar uma sociedade civil organizada, fundada na opinião pública, fundada no exercício da livre expressão de opinião, pensada de uma maneira como o exercício público da razão. Há essa valorização por parte da filosofia moral e da ética, que é bastante diferente da moral religiosa. A gente tem que perceber que a moral religiosa ela está mais voltada propriamente para a necessidade humana de consolo, de respostas existenciais, da questão de qual é o sentido da nossa própria vida, de que hábitos e costumes temos que ter com relação conosco e com relação ao nosso próximo. E ela encontra, de certa maneira, a filosofia moral bastante próxima. Contudo, a filosofia moral ela parte de um ponto de vista que tenta pensar o valor do humano e da humanidade, apesar de todas as diferenças culturais, apesar de todas as diferenças religiosas. A filosofia moral, desde a modernidade, ela tem um ponto de vista que a gente poderia chamar não só de universal, mas de cosmopolita também. A gente tenta pensar a humanidade na sua relação mundo, não propriamente a partir de suas particularidades. Ela tenta pensar, e isso só pode ser feito através do diálogo contínuo que é interno à própria filosofia. O que é a filosofia se não um diálogo entre grandes sábios e pensadores a partir das melhores formas que devemos encontrar de viver em comum, de viver consigo mesmo, de viver com o nosso próximo, apesar de todas as diferenças religiosas. A gente tem que concentrar muito a relação, quando a gente pensa filosofia moral e ética, primeiro, nessa relação propriamente universal, que é defendida pela filosofia moral, tentar criar uma perspectiva de comunidade, apesar de todas as diferenças, tentar criar uma perspectiva e uma negociação racional comum de como vivermos juntos, de como conseguirmos construir um projeto sólido, aberto ao futuro, de comunidade, apesar de todas as diferenças que estão cada vez mais acentuadas na nossa sociedade, cada vez mais dinâmica, cada vez mais determinada pelo consumismo, onde o valor do dinheiro se torna muito maior do que o valor da vida humana. Até que ponto, e essa é a questão não relativizável da ética, e que a gente não deve abrir mão nunca, e da filosofia moral, até que ponto outros valores são maiores do que o valor intrínseco à vida humana e à nossa própria humanidade. Quando a gente é capaz de excluir da nossa perspectiva e dos assuntos mais imediatos a própria vida humana, quando a gente deixa o outro num estado de completo desamparo, de ausência completa de assistência, quando o indivíduo não tem os próprios meios ou direitos mínimos para que ele possa exercer a liberdade, que a vida humana seja valorizada, a gente pode dizer que esse espaço tem alguma ética ou há alguma filosofia moral? É uma questão de escolha da própria sociedade, isso aí, né? Porque você está me chamando de jurista, o nosso Código Penal é exatamente assim. Os valores de bem, roubo, eles são historicamente mais valorados, não deveriam, do que a vida. Na prática, na execução de pena. A discussão sobre ética é bastante fomentada dentro da área do direito justamente por causa dessa questão. E ela é extremamente moderna, ela é tributária da filosofia moral. Kant é o primeiro a valorizar a vida humana em primeiro lugar, a colocar a questão da liberdade individual tanto de exercer o seu papel dentro da vida pública, como de ser capaz de ter espaço para poder fazer crítica, mesmo sendo valorizada a obediência às leis. Crítica em que sentido? No sentido de colocar os problemas, de poder expor publicamente todos os problemas da nossa sociedade e seus limites de uma maneira racional. Isso é fundamental para que a gente possa racionalizar, pensar e dialogar acerca dessa questão que é viver em comum. Ética
e filosofia moral colocam inteiramente esse problema. Como construir uma vida comum? Como valorizar o homem? A nossa sociedade, ela tem valorizado o homem ou tem valorizado outras coisas? É essa provocação que a filosofia moral faz até hoje. Por outro lado, quando a gente fala em ética, a gente valoriza muito um outro discurso, que é qual? Que é o discurso da própria vida cívica e dos valores cívicos. Ética não só significa valorização da vida humana, como a filosofia moral deu ênfase, da vida humana e das liberdades individuais, mas também a inter-relação entre 3 grandes princípios. Uma vida boa para si e com o outro, sob instituições justas. Contudo, o grande dilema de hoje em dia, para além de todas as tradições que debatem filosofia moral e ética, é como conjugar as liberdades individuais, que não podem ser ilimitadas. Se a liberdade individual se torna ilimitada, você acaba criando um desequilíbrio distributivo entre o próprio exercício da liberdade dentro da sociedade. Concordam? Por outro lado também, se a gente pensa a ética a partir desse triplo problema, uma vida boa, consigo e para com os outros, sob instituições justas, a gente articula a questão das liberdades individuais e das liberdades para com o outro, correto? E os próprios limites que essa liberdade deve ter. Contudo, quem estabelece esses limites? Qual é a terceira questão que está dentro disso que eu chamei de desígnio ético? Uma boa vida. E aí a gente traz um problema que está super relacionado à ética no debate contemporâneo. A questão da justiça. Até que ponto uma sociedade é justa quando ela desvaloriza a vida humana? Até que ponto uma sociedade é justa quando as liberdades são distribuídas de maneira diferenciada? Até que ponto uma sociedade é justa quando não se procura urgentemente um mínimo padrão de equidade e de liberdade? Por outro lado, dentro dessa questão do desígnio ético, há uma reflexão muito forte que é o quê? Uma sociedade, ela deve promover certos padrões de virtude. Quais são os valores que uma sociedade coloca como bem comum de todos os indivíduos? Igualdade. Vida, liberdade, igualdade. Desculpa. Mas qual é a condição necessária para que o indivíduo possa exercer a liberdade, para que haja um mínimo de igualdade, para que haja um mínimo de qualidade de vida para os indivíduos? A organização do Estado para o direito e a dignidade da pessoa humana. Interfere de modo péssimo. Eu estou falando da nossa sociedade, que não tem o Estado brasileiro, o Estado como criação do homem. Ele hoje, o nosso Estado, ele é um Estado opressor, quer se meter na vida do cidadão, até mesmo indicando padrões éticos terríveis. Isso em todos os níveis, em todos os poderes. Você não pode apenas culpar o executivo, nem o legislativo. São péssimos, muito péssimos. O judiciário também vive nababescamente, nos dando aos jovens, inclusive. Volto então a uma questão. Quais os valores que nossa sociedade coloca em primeiro lugar? A gente não pode discutir, fica complicado, não estou discordando do senhor não, mas é bastante complicado a gente pensar a justiça das nossas instituições e a produção de equilíbrio que elas deveriam germinar na sociedade, quando os valores da nossa sociedade
não se adequam a esses padrões, ou não discutem acerca desses padrões. É o que é valorizado dentro dessas instituições. É a liberdade? É a vida humana? É a equidade? Pelo contrário. O exercício da liberdade, que não é possível ser livre sem a manutenção da vida. Ou seja, assim, sem que as necessidades fundamentais para se viver estejam garantidas. Né? Eu só tenho mesmo a condição de ser livre a partir do momento que eu não estou na luta para sobreviver. Né? Então, eu acho que a gente só pode entrar no campo mesmo de escolha, né, de exercício de liberdade, quando essas garantias estão dadas, né, na sociedade. E que a gente, particularmente, não consegue ter na sociedade brasileira essa garantia para todos. Né? Mas essa garantia, dentro do raciocínio filosófico e jurídico, e há um acordo, há um pacto, essa questão é discutida em ambas as áreas, ela sai, o direito lhe surge do quê? De um acordo entre todas as partes, correto? Para produzir justamente essas garantias, correto? De ambas as partes, mas essas pessoas que ela está se referindo aí, que estão abaixo dessa linha, elas não estão incluídas nem nessa discussão. Então a gente discute uma coisa que... E como é que a gente inclui essas pessoas na discussão? Eu queria também trazer a questão do direito, que ele surge numa sociedade com escravos. A sociedade romana, ela tinha escravos. A nossa sociedade brasileira, até o final do século XIX, tinha um aparato jurídico e tinha escravos, né? Escravos eram vendidos como coisas, naturalmente, né? Então, pacto entre quem, né? Hoje você percebe que a sociedade não reage com ética a fatos que estão aí a nos demonstrar, como por exemplo, todos nós aqui sabemos que o SUS não existe, não funciona. Todos nós, povo, eu digo povo da classe média. O povão, coitado, pensa, o povão chega num hospital e eticamente ele pensa que ele é um grande favor. Então, morrem pessoas pelos motivos mais antiéticos possíveis. Cadê o povão, a classe média, se movimentando com a ética que se diz defender? O que é que precisa ser feito, acontecer, por exemplo? Será que precisa acontecer o que acontece hoje na Venezuela? Será? Para a gente ver que é preciso a ética, como disse o companheiro aqui, é uma coisa muito simples. Se eu só interromper, o senhor só falou uma coisa muito interessante no início, que é que o alemão, né, o povo alemão virou e dizia que não estava sabendo de nada. Sim. E agora a gente está vivendo essa situação dos refugiados, tem mais gente nessa situação do que na época da Alemanha, sim, do pós-guerra. E a gente também está numa situação que parece que não sabe de nada. Se trouxermos isso para a nossa realidade, mais próxima de nós, há 15 dias morreram duas crianças de 11 anos, assassinadas por policiais. O secretário chega e vem falar em ética. Não, tem um sistema... Mas falar em ética é ser ético? É o que diz. Ao mesmo tempo, a gente tem essas reflexões publicamente, uma discussão mais lata. A sociedade... Por outro lado, até que ponto a gente tem maturidade democrática como indivíduos dentro de uma sociedade para levar essas discussões e ter a responsabilidade de refletir sobre isso coletivamente? Talvez seja um grande problema. Talvez seja esse o grande problema hoje do Brasil. Nós não conseguimos... Não só... Será que é só no Brasil? Essa falta de consenso, discurso de ódio generalizado, desprezo pela vida humana e a falta de confiança nas instituições políticas e nas próprias empresas que captam investimento, a confiança dos indivíduos em nível global nessas instituições? Sim, essa é uma crise. Tudo bem, a crise na Europa, mas nós precisamos viver o Brasil. Viver o que está atingindo a nossa carne.
Precisamos, talvez, novos partidos políticos, porque a vida do cidadão... Eu só queria... Eu concordo com você. Fechando isso. A questão que você colocou de que os problemas nossos são importantes, eu não estou negando. Só estou desviando a sua perspectiva de que esses problemas, eles não são só particulares da nossa realidade. Eu sei que não são. O Estado Islâmico está comandando tudo. Nós sabemos do que está acontecendo. Mas o que nos atinge... A intolerância, o ódio, a incapacidade das lideranças políticas lidarem com problemas cada vez mais complexos e mais amplos. E a incapacidade da gente questionar e refletir a quem, ao que serve o mercado e quais valores são mais importantes à vida humana, o dinheiro, é uma reflexão que deve ser feita a nível global. Sim, infelizmente por uma... Aliás, não se trata de dizer infelizmente ou felizmente, a gente discute muito pouco isso, mas a gente vive num mundo atualmente onde o capital, como é que se diz? O capital ele, viaja à velocidade do impulso eletromagnético. A informação viaja na velocidade do impulso eletromagnético. Desinformação. A desinformação também. A gente não pode mais voltar atrás. A gente não pode desligar todos os servidores do mundo. A crise econômica vai se tornar mais grave, inclusive, se a gente fizer isso. Hoje em dia, tanto as nossas relações humanas quanto as nossas relações comerciais se tornam cada vez mais integradas pelas novas tecnologias, correto? Então a gente não está mais isolado. O problema da desigualdade, do desrespeito aos direitos, da desvalorização da vida humana e qual é o lugar que os impostos das nações devem ser investidos, se tornou uma questão calamitosa desde 2008. A questão da ética ela não faz mais sentido só no meio da administração pública, como no setor privado, mas na sociedade como um todo. Trata-se da gente pensar que sociedade nós queremos. Quem foi que falou das escolhas sociais agora há pouco? Trata-se da gente pensar a responsabilidade que não só governantes, mas também governados têm sobre as escolhas coletivas que nós tomamos. E sair de uma mentalidade de curto prazo. A gente não vai resolver nenhum desses problemas do dia para a noite. Essa é uma afirmativa muito difícil de receber. Nós não vamos resolver, claro, as grandes questões do mundo. Mas há pouco eu falei sobre um problema gravíssimo que atinge a todos nós, que é o SUS, algo prático, como o companheiro aqui gostou de colocar, que é preciso soluções, e essas precisam ser imediatas. Hoje, algumas pessoas não sabem que quando são acidentados na rua, não podem chamar o helicóptero da Amigo, nem o do seu plano de saúde. Vai ser atendido pelo bombeiro, que ganha R$ 1.500 por mês, na ambulância que muitas vezes ele põe em combustível. Essas questões simples, que são importantíssimas para a ética, precisam e têm soluções rápidas. Sem dúvida. Vide Nova Zelândia. Mas na Nova Zelândia, ética é uma questão debatida, já se tornou uma cultura propriamente, faz parte da cultura dos países, tanto da Austrália como da Nova Zelândia. Vide o Japão. Coreia fez um investimento numa área que a gente falou aqui, que é educação nos anos 50, e está colhendo os frutos. Então são coisas... São coisas que são plausíveis de serem resolvidas, sim, eu não discordo. Contudo, a questão é até que ponto debatemos isso enquanto sociedade. Cada vez mais nós pensamos na relação que temos com o Estado como se o Estado fosse uma grande empresa, como se os nossos direitos fossem mercadorias. É essa questão que eu estou chamando a atenção. Envolve também, infelizmente, também até que ponto o indivíduo gozar da liberdade, que é um valor muito abstrato no geral, até que ponto o indivíduo pode gozar, usufruir da liberdade e realmente conseguir se esforçar para criar conquistas sociais e individuais sem
certos direitos básicos. Eticamente. Sim, e eticamente, claro. Porque eu acho que há que se ter a diferença entre a ética individual e a ética coletiva, social, administrativa, organizacional, etc. Porque não pode haver uma ética, a ética não pode ser relativizada dessa forma que existe em vários países, né? Onde, por exemplo, aqui você tem uma diferença, um patamar enorme entre o bem assalariado brasileiro e o político, que ganha extremamente mais com o nosso dinheiro, quer dizer, inclusive do pobre lá de baixo, que também paga seus impostos. Esse cara ganha um valor, e isso o torna um profissional e não um defensor dos meus direitos, dos nossos direitos. A gente os elege para isso, porém, quando chega lá, eles ganham acima de uma média e fora da realidade brasileira. E em outros países também. Então, eu acho que seria antiético. Nos últimos 4 anos, o Brasil ultrapassou, nesse sentido, todos os outros países do mundo. São salários mais altos. Você ser ético quando você vê tanta coisa desse jeito que nós estamos atravessando agora. Entendeu? E a gente fica pensando, será que uma reunião de uma sociedade, ou pode ser uma sociedade privada ou pública, ela é reunião de pessoas. Essas pessoas poderiam até ser éticas, mas ninguém assegura que as posições, o que essa sociedade irá fazer, irá promulgar, vai ser ético também. Porque se tiver um que desvirtue ali, acabou a ética. Eu acho que no momento em que os órgãos públicos, políticos, eles se dão aumento a si próprio, numa crise total que o país está, eles aumentam 40%, 50% seus salários, isso não pode ser ético. Eles deveriam abdicar disso, pelo contrário, reduzir o salário, se fossem éticos, se fosse uma sociedade ética, uma entidade ética. Então eu acho muito difícil de você falou isso no início, falar de ética, porque ética onde? Vamos discutir a ética onde? Aqui, nessa sociedade, aqui nesse município, nesse bairro, porque difere muito, muito mesmo. Você não pode ter uma ética geral. Fábio, tem um jurista do Sul que diz o seguinte, o povo, abre aspas, né? O povo tem que entender, melhor, a sociedade tem que entender que a gestão das suas demandas também é um compromisso seu. Então, eu acho que é muito difícil discutir ética hoje quando a gente percebe que o índice de analfabetismo voluntário e principalmente o analfabetismo geral da sociedade, aquela pessoa que sabe ler, mas não lê nada. É muito difícil discutir ética numa sociedade que, infelizmente, não se alfabetizou ainda. Então, assim, e essa coisa está se tornando cada vez mais complexa, porque no momento, hoje em dia, nós temos interesses muito divergentes. E a ética, sobretudo, é a produção de consensos. Como é que nós vamos conduzir ou processar consensos se, nós temos interesses muito divergentes, 2, a maior parte da sociedade não está em condições de discutir quase nada e tudo fica muito mais complicado, né? Eu acho que o nosso amigo aqui falou da Nova Zelândia, sim, mas eles resolveram a educação há 50 anos atrás. Então, assim, está faltando subir o primeiro degrau. A gente está querendo construir a catedral pelo sino. Exato, não dá. Subir degrau. Eu queria também trazer uma questão, me lembrei agora, da África do Sul, pós-apartheid, né, que era uma polarização semelhante até a que nós estamos vivendo hoje no Brasil, né? Só que houve uma liderança, né, Nelson Mandela, ele conseguiu conduzir a sociedade tão polarizada para chegar ao consenso, né? E havia
havia reuniões de uma espécie assim de conciliação, eu não sei exatamente qual é o nome que dá, mas entre negros e brancos, enfim, onde eles contavam as coisas que passaram, porque também os brancos também tiveram medo, né? Não foi só os negros que sofreram, enfim, e ele conseguiu conduzir a sociedade para uma outra situação. Eu acho que, além de tudo que foi dito, uma situação triste do momento é a gente não ter nenhuma liderança desse tipo que possa conduzir para realmente um diálogo, né? Que houve um acirramento de posições, né? A gente tem esse ódio que está aparecendo lá na Inglaterra, né? Depois da saída, esse ódio está aqui também, né? Quer dizer, como ultrapassar esse momento? E aí eu acho que a questão da liderança é fundamental. Infelizmente a gente não tem. Eu, pelo menos, não reconheço, não identifico nenhum. Eu acho que é possível, mas é preciso ir além dessa, que haja quem possa conduzir um processo de reconciliação, refundação, qual o nome que se queira. Existe é possível estabelecer essa correlação direta entre ética e nível de escolaridade? Também, vamos lá. É a questão, nessa última semana, não sei se vocês viram, é por isso que eu estou trazendo a reflexão nesse formato. A gente tem sido bombardeado cada vez mais por pressão de órgãos internacionais e por uma questão de confiança dos investidores e de confiança nas instituições. Por quê? Porque se o povo não tem confiança nas instituições, é claro que se tem um cenário de instabilidade política, correto? Alguém quer investir dinheiro num país instável politicamente? Então a questão de ordem da discussão sobre ética mundialmente tem sido resgatar confiança no setor público, resgatar confiança no setor privado. Para tanto, é necessário que se fomentem as boas práticas, que se valorizem as boas condutas e que se tenha cada vez mais uma reflexão e um amadurecimento da cultura ética. Cultura ética em que sentido? Do diálogo, da participação, da capacidade de expressar opiniões em público, de dialogar com o outro e de criar harmonia, respeito comum e capacidade de diálogo e reflexão conjunta para se resolver os problemas. Nos países do Cone Norte e nas antigas colônias da Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, o investimento em educação foi feito. Por mais que a educação tenha sido sucateada após os anos 90, você teve um investimento de capital humano ali que demora muito tempo para se desgastar. Um pai neozelandês é capaz de falar para o filho, de dar uma primeira indicação do que é ética. E os exemplos são vários, correto? Ele pode falar de discussões sobre ética que ele tem dentro do espaço público. A cobrança sobre valores éticos e discussão sobre valores éticos dentro das instituições públicas e o respeito e a valorização de questões como responsabilidade e integridade profissional são muito valorizados especificamente nesses países, mais do que na Inglaterra e nos Estados Unidos, por exemplo. Contudo, essas questões se tornam públicas e os indivíduos se tornam capazes de opinar e de se posicionar com relação a elas, fundamentalmente por causa de um investimento social que esses países fizeram na educação. Se você não tem, se os indivíduos não são capacitados a discutir e a refletir, eles nunca conseguirão fazer isso. Não é um dado imediato da natureza humana. A gente não nasce com capacidade de reflexão ética e muito menos com todos os comportamentos e valorização do que é o valor comum das nossas sociedades já introjetados em nós. É necessário trabalho para isso, é necessário investimento, é necessário fortalecimento dessas relações. Nessa última semana, e por isso eu comecei essas discussões com vocês, essa discussão de hoje, dei uma tônica diferenciada. Um professor de filosofia de Harvard que tem visitado muito o Brasil veio aqui e ficou chocado com uma questão que nunca é levada para ele pelos interlocutores brasileiros que ele já teve. A desigualdade social aqui no Brasil é chocante. É óbvio que você vai ter desigualdades, é óbvio que você vai ter conflitos de interesse absolutamente acirrados quando a própria sociedade é dividida nos acessos ao direito, no acesso à educação, nos próprios espaços que frequentam. A gente não tem mais espaço público, cada vez ele está sendo mais privatizado.
cada vez se paga mais por lugares de destaque, cada vez mais se paga para se estar distante das pessoas, cada vez mais se quer o local exclusivo, cada vez mais se privatiza o espaço público, cada vez mais a igualdade cria espaços de convivência absolutamente distintos para as classes. Esse investimento em educação que falávamos há pouco que esses países, tanto Coreia quanto Austrália, Nova Zelândia, fizeram, por exemplo, foi numa escola pública onde filhos de juízes, engenheiros, pedreiros conviviam todos juntos. Um investimento em educação básica muito maior do que uma na universidade. Assim, a educação como caminho, né, é apostar nessa possibilidade da construção, né, desse indivíduo no espaço social, né. Agora, para isso, é uma educação também que seja pelo diálogo, seja pela possibilidade de construir consensos, né. Aí, assim, a gente ficou chocada quando vê o legislativo brasileiro discutindo escola sem partido. Então, assim, é exatamente o oposto disso, né. Porque a educação do diálogo é a educação que vai lidar com os diferentes pontos de vista, né? A gente tem que ver capacidade de interpretar a história. Se você está hoje discutindo isso, você está dando... Além de não ter construído, né, um marco liberal de uma educação mais universalizada, além disso, você está discutindo um projeto de educação que, na verdade, não se pretende mesmo, nem com toda a crítica à ideia de uma educação universal, mas que não se pretende nem isso, né? Porque o que se critica hoje numa educação universal é para além, né? É para discutir os limites de enfrentamento, mas não excluindo o patrimônio que isso significa. Né? Então, assim, de fato, a gente está num momento crítico, eu acho, a gente tem que estar enfrentando isso. E a gente não se vem para esse debate, né? Felizmente, esse debate tem sido muito fomentado nas últimas semanas, justamente por causa dessa perspectiva, muito vindo de fora, fundamentalmente por causa da vinda do Michael Sandel aqui, que isso está muito ligado à desigualdade e à falta de investimento que a gente faz na educação básica, a falta de investimento numa educação ética. A gente confunde muito ética, eu sempre falo isso com vocês faz muitos anos, a gente confunde muito ética com moral religiosa. A gente pensa que o indivíduo com a moral religiosa ele age melhor em sociedade. Realmente, aqueles que são íntegros com sua fé, sim. Contudo, não se trata de professar a fé da boca para fora. Ainda mais do que isso, a gente vive num ambiente de pluralidade religiosa extrema. Não se trata mais de imperar só uma visão e uma perspectiva religiosa. A gente pensa que levar o ensino religioso para a escola melhora essas questões. Mas é esse tipo de investimento, por exemplo, que os outros países que estão mais avançados com relação à educação estão tendo mais facilidade de produzir consenso e sair da crise. Porque se essa crise começa em 2008, a gente está vendo os primeiros momentos de recuperação das economias desenvolvidas. Até que ponto também uma ética deve ser fundada para ser universalizável no respeito às diferenças? Pablo, acho interessante você estar falando aí que essa crise da falta de investimentos decorre dessa total falta de dinheiro também. E aí te leva a uma reflexão, nos leva onde investir se já não se tem dinheiro. Aí você deixa de pagar, né? Você paga o político lá que ganha uma estratosfera e não investe em educação. De uma certa forma, essa crise também te empurra para essa reflexão ética. Não, né? A reflexão ética onde em nível global, ela veio... já tá um caos, né? Ela veio justamente na guinada dessas crises. Você começou a discutir ética exatamente por causa disso. Justamente... Um segundinho só, Marconi. Justamente com relação a como distribuímos as oportunidades dentro das nossas sociedades e o que valorizamos como essencial nessas próprias sociedades. Quando a gente fala de falta de dinheiro, isso se torna uma questão bastante estranha na realidade brasileira atual. A falta de dinheiro para essas questões fundamentais. Mas para outras coisas tem? Até o próprio tamanho do Estado brasileiro, nos 3 níveis da federação, é antiético.
É impossível admitir o custo do judiciário aqui. Sim, volta essa questão rapidinho. Diga. Talvez uma coisa que confunda é quando você fala investimento, a gente acaba no investimento financeiro, né? Mas eu acho que a questão do investir é dar importância, né? E isso envolve sim uma questão financeira, né? Envolve, mas não adianta você construir escolas, né? Não basta, não é suficiente, né? Também não é suficiente você pagar melhor. Também não. É importante, é necessário, mas não é suficiente. Investir é todo um contexto. Por isso que eu acho que mais do que educação é uma questão cultural mesmo. Você dá e você não achar que o estudante que entra pela frente do ônibus é um vagabundo, né? Você está investindo sem ter dinheiro. O investimento que eu imagino é você dar importância ao assunto. É muito mais do que só uma questão financeira, de ter dinheiro, assim. Quando eu falo de investimento, investir em cidadania também, não só em investir não é, você tem toda a razão, obrigado por me trazer essa questão. Investir não é só colocar dinheiro. Uma das coisas mais drásticas que a gente percebeu nesses últimos 8 anos é dinheiro tem. A 10ª economia do mundo não tem dinheiro para investir em educação e saúde? O orçamento mostra para onde vai o dinheiro. É só entrar na internet que vê o orçamento. E ele está indo para onde? A maioria vai para salário, para custo de prédios bonitos, maravilhosos, que parece que nós estamos em Nova York. E fica um pouquinho aquele medo de transferir coisas para a iniciativa privada, claro que isso com controle, já que é um serviço público. E aí não sobra para investir, como ele disse, não só com o lado material, exato, mas com apoio real. Mas como esperar de um Congresso dirigido por um criminoso? Uma Câmara por outra. O Executivo que não se sabe para onde vai. É preciso, esses elementos são pré-requisitos. Posso fazer então 2 reversões de ponto de vista? Eu só queria colocar assim, outro dia eu estava folheando aquelas folhagens de livros que faz, né, relendo um pouquinho de John Rawls. Ele tem um conceito interessante que é da economia intergeracional. É lógico que eu li com foco mais tentando relacionar aquilo com sustentabilidade, mas ele traz uma passagem interessante. Ele não desenvolve muito esse assunto, mas a questão dele é até que ponto a geração atual está disposta a abrir mão dos recursos em prol de uma geração que ainda não existe. E essa geração é de forma geral, não é o filho só, não é o neto. Assim, até que ponto a geração atual está disposta a economizar, que eles chamam de economizar exatamente você restringir, você racionalizar o recurso que você tem disponível hoje para as próximas gerações. E aí vem toda uma questão de assim, as pessoas, é lógico que criam uma ansiedade, um acúmulo de faltas de pensamento, de discussão, talvez de investimento nesse sentido, tá? Da importância, e que se quer soluções rápidas. Mas quando você afirma, preciso de soluções rápidas, no fundo você está disposto a aceitar qualquer solução, desde que seja rápida? E eu acho que não. Eu acho que é tudo longo prazo, não tem. O Bianchi mesmo falou, assim, não se pode começar pelo sino da... Exatamente. Assim, é longo prazo, tudo isso em séculos mesmo da gente. Toda essa crise, eu acho que é uma grande oportunidade, porque está se discutindo isso. É uma possibilidade justamente da gente criar as bases para que a gente possa sustentar esse discurso ético. Porque sem bases para isso, sem ampla discussão, sem projetos de políticas públicas não são investimentos que o Estado faz para ganhar dinheiro. São investimentos para o crescimento da própria sociedade, para a possibilidade de acúmulo de capital humano. Não há sociedade nesse planeta que tenha se desenvolvido sem investimentos pesados na educação, sem uma ampliação da educação ou de base, ou a massificação do 2º grau.
Não há sociedade que tenha tido desenvolvimento humano, capacidade dos indivíduos se responsabilizarem pelas suas atitudes e discutirem sobre elas e de valorizarem a integridade profissional sem investimentos em educação. Não há ciência e tecnologia sem investimento em educação. Basta a gente olhar para os bons exemplos. Os Estados Unidos financia ciência e tecnologia em níveis pesadíssimos. Há esses investimentos no Brasil? O problema é que aqui ninguém quer abrir mão de nada, né? Os sujeitos não querem abrir mão de certos privilégios que eles têm. Privilégio é tudo. Há uma diferença muito grande entre privilégio e direito. O Estado gigantesco. Mas o Estado americano é gigantesco também. É gigantesco, mas com outra filosofia. Sim, sem com dúvida. Ética. Sem dúvida. Tem ética. Já o nosso Estado... Está começando a ter. Essa discussão toda ela se perdeu. Ela está nos holofotes do mundo atualmente. Por quê? Porque conflito de interesses e corrupção a nível global, os interesses particulares reinarem sobre os interesses públicos, não é uma particularidade daqui. Diria que apenas acumulamos muitos... Sim, mas tem uma capacidade punitiva, que até nós conversávamos aqui antes. Alguns órgãos estatais brasileiros, eles funcionam como aquele funcionário que diz que vai voltar, vou faltar ontem. Voltamos à questão. O que a nossa sociedade valoriza? Nossa sociedade valoriza a integridade? Nossa sociedade valoriza o cumprimento da lei? A nossa sociedade valoriza o crescimento social? Valoriza a equidade? A velha lei do Gerson. Quero me dar bem em tudo. Valoriza a ciência? Valoriza a cultura? Ou valoriza os ganhos privados? O interesse particular sobre o interesse público? Acho que aqui... Talvez uma parte que nós não podemos... A gente valoriza... chamar uma sociedade só. Nós temos uma sociedade perdida, que não teve cultura, não teve escola. Eu ainda peguei o finalzinho da escola pública. Mas alguns, hoje uma escola, eles vão ser o quê? Vamos cobrar o quê? O que podemos cobrar dessas gerações? Que morreram assassinados. Eles estavam roubando. 11 anos. Das meninas. O problema do Brasil, nós temos da sociedade que pode falar, que compreende, tem que definir. O problema do Brasil é o Estado. O Estado brasileiro é incapaz, corrupto, não vai fazer aqueles investimentos que o companheiro falou. Esse Estado não vai fazer. Ele não vai reduzir o tamanho, não vai entregar partes que ele não sabe fazer. Para quem sabe, da iniciativa privada, ou mesmo de grupos como organizações não governamentais. E essa classe média que pode modificar isso, só ela pode, porque é que tem noção de como vai votar, mas uma parte gorda dessa sociedade está no Estado como funcionário público. E não vai querer modificar isso. Aí sim vai acontecer o que ele disse. Como todos os discursos. Isso é longo prazo, até que haja uma ruptura. Porque nós perdemos. O nosso povo, quem mora no Rio, sabe muito do que é uma parte da sociedade afastada. Mas no Nordeste ainda é pior. Aqui, que ética pode me exigir o secretário de Segurança quando nós temos áreas que a polícia nem entra? Retorna. A gente teve um acúmulo de problemas muito grande. Contudo, isso está sendo mais debatido, isso está sendo mais refletido. Quando a gente fala também dessa classe média, a gente tem que perceber os problemas de educação aqui no Brasil, eles ultrapassam hoje em dia até mesmo a questão do acesso que as classes sociais têm. A educação de elite é ruim. Assim, a educação do pobre é mais precária, sem dúvida. Mas a educação de elite também. Quem deixou muito claro isso foi a Márcia Tiburi, que é uma estudiosa. Até que ponto indivíduos formados nos melhores colégios leem um clássico da filosofia
numa prova do Enem e falam as maiores barbaridades. Qual é a educação que essa elite tem? Esqueci, eu queria só lembrar o... Desculpa, eu falei de Tiburi, mas na verdade é Viviane É para Viviane Mosé, que é ligada à área de educação. E ela tem um discurso mesmo, demonstrando que é lógico que você tem de forma geral, as escolas privadas têm um pouquinho maior, né, em termos de desempenho nessas notas, e um pouquinho maior do que a pública. Ou seja, pelo investimento que tem, é investimento financeiro mesmo, pelo que se paga, pelo que se tem tudo disponível ali, devia ser 10 mil vezes maior, e não é. É essa a questão. Assim, as escolas privadas também não são boas. Não. Não são boas. Elas preparam o homem para esse mundo digitalizado que elas vivem. Estamos no nosso tema aqui. São éticas? Eu só queria não são éticas. Dos votos do Ela prepara para o vestibular. Para você passar. Não repara. É um ensino conteudista, não reflexivo. Não é reflexivo. Ela só treina. É reprodutiva. Ela é reprodutiva, é decoreba. A gente fala sobre isso há vários anos. Já falamos muito sobre isso. A questão não é mais... A gente vive num mundo onde os padrões de conhecimento, dado o avanço tecnológico, que é completamente singular com relação a todas as épocas, nosso avanço tecnológico é cada vez mais rápido, então a ciência avança a passos cada vez mais largos, que os conteúdos se tornam obsoletos muito rápidos. Não se trata de ensinar conteúdos. E a nossa escola, tanto da pública a privada, ela é conteudista. Ela não é reflexiva, ela não é criativa, ela não trabalha as habilidades cognitivas dos indivíduos. Ela, fundamentalmente... Com ou sem partido. E, fundamentalmente, a gente estava falando agora há pouco do acesso à leitura. Uma questão que tem sido discutida em nível mundial e as escolas têm sido reformadas por isso vivemos num mundo digitalizado, não há retorno. Não há. Até que ponto os indivíduos aqui têm sido digitalizados? Até que ponto isso é uma discussão aqui no Brasil? O analfabetismo digital tem se tornado cada vez mais visível também no nosso mundo. Nossos políticos são analfabetos digitais, nossos planejadores são analfabetos digitais. A inclusão ela tem que, hoje em dia, pensar num paradigma para além da leitura propriamente. Sim, agenciar isso. A gente tem que... O agenciamento com a tecnologia, esse hibridismo cada vez maior cognitivo que nós estamos tendo com a tecnologia, é um ponto sem volta. Até que ponto essas questões lato sensu são discutidas pela gente? E, novamente, ética, ninguém nasce ético. Ninguém nasce com essa capacidade de juízo. Ninguém nasce com a capacidade de avaliar as consequências e problemas do mundo que nós vivemos. Se isso não é trabalhado desde a mais tenra idade, a gente está numa realidade que uma pessoa não consegue responder ao filho o que é ética. Tem que chamar um professor americano para um programa de televisão. A gente não consegue dar conta dessa questão. A gente nomeia como ética aquilo que a gente julga honesto, bom, mas até que ponto isso são aparências e são práticas vividas? Não há uma resposta propriamente para se dizer o que é ética e o que não é. A reflexão sobre ética, ela tenta, ao longo de toda a história, buscar algum padrão, alguma universalização das boas práticas e das melhores maneiras de nós vivermos juntos. Mas a gente pode voltar atrás e pensar como os antigos, os medievais, os modernos, colocavam a questão da ética e da aplicação fundamentalmente dela. A gente pode pensar o resgate dos valores que essa filosofia pôs, os problemas que essas filosofias colocaram. Mas o modo operandi de aplicação, ele se torna outro. Ao mesmo tempo, todas essas filosofias sempre colocaram um problema fundamental, da filosofia antiga até o kantismo. Para que o homem possa exercer sua liberdade, sua capacidade racional reflexiva, sua capacidade de diálogo, é necessário construir esse homem. O kantismo valorizava o conhecimento, a tradição grega valorizava a paideia, ou seja, a formação do cidadão. Como uma escola conteudista, que não pensa a ciência, que não pensa o comportamento humano, que não pensa a diversidade, que não pensa o futuro, que cada vez mais reproduz conteúdos, pode pensar a formação do homem de conhecimento para o mundo contemporâneo. Ela não faz isso.
Por outro lado, produzir o homem cidadão que respeita as leis, que reflete sobre o próximo, na condição de cidadão que vive em sociedade e que necessariamente deve se responsabilizar pelas escolhas públicas, até que ponto nós temos que discutir isso e esse homem está por vir a se formar? Ele é formado? Não. Isso já foi uma questão colocada pela sociedade brasileira? Não. A gente não pode começar essa discussão de cima. A gente tem que abrir os olhos para os problemas que estão na base. E, fundamentalmente, a maior parte do motivo do nosso subdesenvolvimento não é só o Estado. É a educação. Pública e privada. A gente não pode pensar também que o setor privado é melhor. O Estado não induz. A educação privada está um lixo. Está muito ruim. Estou convencido que a questão do Brasil é o Estado. E principalmente os políticos, porque há uma simbiose, para falar uma palavra leve, entre executivo e legislativo, e, portanto, eles se acomodam ali e controlam essa sociedade. Agora, descobrimos que alguns são até muito bandidos. Controlam. Então, controlam com ideias necessário códigos rígidos, valorização de responsabilidade e integridade. E, fundamentalmente, esse apoio deontológico é fundamental. A gente tem que ter regras de conduta claras dentro de todas essas instituições. Posso dar um exemplo? A discussão legal tem caído cada vez mais em conceitos. Não podemos punir o comportamento X de um parlamentar, por exemplo, como falta de decoro, porque o conceito não é claro. Pablo, já que o criacionismo está em voga, né, a gente pode até imaginar que os políticos nascem do nada. Né? Eles não vêm da sociedade. Né? De repente existe uma árvore grande. Essa é a justificativa. Essa é a justificativa que normalmente eles mesmos se dão. Só que há algo preliminar, que é a estrutura criada por eles para elegê-los. Então, eles não são um extrato da sociedade. Eles dizem que são. Olha, eu sou ladrão, eu sou corrupto, porque a sociedade é corrupta. Não, é porque eles criaram um instituto de eleição. Voltamos à questão, até que ponto valorizamos certos comportamentos, até que ponto valorizamos integridade, profissionalismo e boas práticas, e até que ponto deixamos que os interesses particulares se sobreponham sobre o interesse público. Não discordo do senhor, não. Mas estou complexificando a questão. O Estado ele não surgiu do nada. Ele é fruto de uma cultura que não valoriza essas questões. Exatamente. Eu compreendi perfeitamente quando você falou da construção do homem. Mas o ponto de vista que eu tenho é o seguinte. Este homem já existe, está em nós. Independentemente da questão religiosa de vosso processo. Tá? Tanto é que a maioria conversa sobre isso. E é uma maioria que tem entendimento, que são os políticos, que são os empresários. O que falta é despertar em relação a essa realidade. Até que ponto a nossa sociedade confunde ambição com ganância, esforço pessoal com ganância? São questões que devem ser tornadas claras e a gente tem consciência disso. Então já existe em nós isso. O que falta é despertar. Entendeu? A construção está correta, mas o despertar é mais profundo do que a construção. Mais do que ter consciência, é necessário a gente se responsabilizar por todas essas questões. Tinha mais alguém para falar ou não? Estava tentando. Desculpa. Depois é que a gente já está encerrando. A gente fecha. Eu me lembrei, estou falando dos políticos, dos votos, dos deputados, né, naquela sessão. Aquela célebre. Então, assim, eu acho que muitas pessoas ficaram escandalizadas, horrorizadas com a qualidade daquelas pessoas que nos representam, né? Então, assim, eu acho que para a gente ter um congresso daquele tipo, né, e a gente não são só os deputados, os senadores também, assim, eu acho que a pergunta é a quem interessa isso. Ou nós somos absolutamente loucos, né? Que queremos, temos consciência disso e queremos assim mesmo, tem um palhaço, tem um não sei o que lá em cima. Ou como que se formou esse país? Quem
controlou, quem dominou, quem direcionou esse país, né? Por que a nossa escola não vai para frente? Nós temos grandes educadores, tipo Paulo Freire e outros aí. Por que a gente não consegue ter uma boa escola? Por que a gente não consegue ter um bom hospital? Temos grandes cientistas. Não se trata só de investimento, não se trata só de construir a estrutura física, mas da produção e manutenção de políticas públicas e planejamento. O Estado ele pode ser grande ou pequeno, mas planejamento... Então, sim, eu sou servidora pública, por que os planejamentos não funcionam, não vão para frente e tudo mais? Falta conhecimento? Não. Então, eu acho que a gente tem que olhar assim, a quem interessa ter este país, só que ele está assim, já dilacerando as suas contradições, né? Estão chegando num ponto realmente de, sei lá, né, o que virar. Então a gente tem que olhar para isso, senão a gente fica olhando a folha, mas a gente não vê a árvore. Né? Então, acho que é uma coisa mais séria, é mais assim, de criação desse país, de fundação desse país, e que é aí que a gente tem que olhar, porque a gente fica atacando aqui e ali e não vai. É isso.